vai discutir hoje o texto War Making and State Making as Organized Crime, do Charles Tilly. Então, introdutoriamente eu vou falar um pouquinho sobre o autor, nessa nossa perspectiva de discorrer sobre quem a gente vai estar trabalhando, e em sequência a Aline vai começar a discorrer sobre a obra. Eu vou fazer as intervenções que a Aline me permitir. Pois bem, então o nosso autor Charles Tilly, ele nasceu nos Estados Unidos em 1929, ele acabou falecendo no ano de 2008, aí vai fazer 10 anos que ele faleceu. Ele se formou na Universidade de Oxford e também em Harvard. Ele é formado em múltiplas disciplinas, ele é sociólogo, cientista político e historiador. E este texto que a gente vai trabalhar sobre ele é de 1985, que ele publicou na revista da Universidade de Cambridge. Ele se formou em 1950 e já em 58 ele finalizou seu PhD, e ele realizou esses estudos na Universidade de Harvard, onde fez o seu PhD, e ele era professor titular das universidades de Delaware, de Harvard e da Universidade de Toronto. Pois bem, o texto esse que a gente vai trabalhar, então, ele vai fazer uma relação, assim como várias outras obras que o autor tem, de um fato histórico do final da Idade Média, ou do começo da Idade Moderna, com aspectos atuais relacionados às matérias que o autor trabalha. O autor tem várias e várias obras publicadas, vários artigos, e esse é um deles. Deixar aqui também exposto que existe uma versão traduzida do texto para o espanhol, que a gente vai fazer disponibilizar também, da revista de Relações Internacionais da Universidade Autônoma de Madrid, de 2006. Muito bem, a Aline fala para isso. Bom, então, ele fala no texto assim, muitos detalhes da história, põe algumas situações, diferentes situações bem detalhadas, assim, e eu vou tirar alguns pontos assim, que eu achei bem importantes da obra. Que o Estado ele cria as oportunidades na indústria de segurança, é um dos pontos, e que a gente tem um tipo de imagem de proteção dependendo da ameaça que sofre, que o preço que a gente paga pela segurança, o imposto, se é um preço justo, ele diz que é legítimo, que o Estado é legítimo por ser um preço justo que a gente paga. Bom, aí ele fala que Maquiavel e Hobbes reconhecem que os governantes organizam e monopolizam a violência. Aí ele dá exemplos que em tempos de guerra os administradores de estados, até em âmbito privado, contratavam bandidos para provocar confusão, os inimigos dele. Por isso que ele trata do crime organizado. Ele não fala especificamente como o crime funciona, mas a função do crime para o Estado. E aí tem um exemplo ali que no serviço real, mesmo os governantes ajudando os marinheiros, os soldados em guerra, eles saqueavam as casas da população civil, que era indiferente. Bom, aí aqui tem 4 pontos, 4 atividades que o Estado faz. O autor ele vai deixar bem claro que essa relação de defesa do Estado é o que faz com que o Estado se fortifique. O Estado ele busca estar expressando a sua defesa como um mecanismo para a existência, então eu preciso criar meios para me defender, e os meios para os quais eu crio para me defender necessitam da acumulação de capital. Então, o capital acaba tendo relação direta com a defesa, porque para que eu consiga me defender, eu preciso acumular capital. Para que eu consiga permanecer me defendendo, eu preciso monopolizar a força, que é outro elemento muito importante que ele vai caracterizar no Estado. O Estado, ele vai trazer o exemplo do Estado francês de 1600, ele vai paulatinamente eliminando a capacidade que cada um tem de se autodefender e transpassando essa função para o Estado. O Estado ele monopoliza a força, monopoliza o poder coercitivo, e as pessoas são obrigadas a se subjugar à força estatal, que vira uma força legítima. Então, para o autor, o Estado ele vai fazer basicamente 4 elementos, que é eliminar e neutralizar seus próprios rivais fora do seu território, principalmente os mais fortes,
Então, nesse mecanismo de defesa, o Estado acumula capital, ele cresce até o momento em que ele verifica que os seus adversários podem ser subjugados à sua força, então ele promove a guerra, o que faz com que ele acumule para se defender o capital e depois, com o capital acumulado, faça a guerra. Esse é o war making, o state making, eliminar e neutralizar os seus rivais dentro do próprio território, então acumulando a força e gerando um exército para acontecer a guerra. Depois que a guerra acaba e esse exército fica na mão do Estado, ele elimina o conflito interno. O exército é criado para defender o Estado na perspectiva externa, mas ele é utilizado como monopólio da força para fazer com que o Estado tenha mais força dentro do seu próprio território, eliminando os meios de defesa do próprio cidadão. Ele vai fazer isso internamente, então a proteção, que é eliminar e neutralizar os inimigos dos seus parceiros comerciais, e a extração, que é adquirir meios para as 3 atividades acima. Que para que ele consiga, então, fazer a guerra, aplicar a violência de maneira monopolizada, ele faz o acúmulo de capital. E o acúmulo de capital geralmente vai acontecer, segundo o autor, através de uma maximização do imposto. Então, as tarifas pagas pela população para viver em determinado Estado são que sustentam a força do Estado no campo da defesa, que depois vai sustentar o Estado no campo interno, mas o autor vai trazer que à medida em que as pessoas contribuem para que o Estado tenha capital, depois que o conflito acaba e o gasto com o conflito diminui, faz com que a arrecadação do Estado não diminua. Em momentos de crise, eu chamo mais dinheiro, eu demando mais dinheiro da população que paga. E depois que ela paga uma quantia elevada e ela aprende a pagar mais, eu não deixo de cobrar mais, eu continuo cobrando para que eu consiga sustentar outras políticas que não a de defesa, que não está mais no momento da defesa. Então, na verdade, ele vai trazer que a arrecadação tributária ela só tem tendência a aumentar, numa perspectiva de defesa e depois de manutenção daquilo que foi conquistado. E ele fala que o governo ele tem autoridade com a questão de fato e de ética também. A guerra é um meio potente de se conseguir atender a determinados fins, e os estados surgem através da descolonização e realocação do território por estados dominantes, independentemente das ações dos seus próprios governos, e a partir disso a vantagem de poder militar se torna enorme. Ele fala também, coloquei aqui, que parabenizar acho que foi esse termo que ele usou, os europeus, porque eles nunca sentiram uma desproporção de guerra, aqui ele fala, desproporção entre a organização militar e quaisquer outras organizações que determinam o destino de países no mundo contemporâneo. E daí depois ele cita isso, que surge através da descolonização e realocação. Ele é um autor que ele é conhecido muito por estudar a formação dos estados nacionais, né? E aí já no final do texto ele fala que apesar do lugar ocupado pela realização da guerra, na formação de estados, países da Europa quase nunca experimentaram uma grande desproporção, né? E atualmente a analogia entre a formação da guerra e a formação do Estado de um lado e o crime organizado de outro está se tornando tragicamente pertinente. Isso que ele finaliza. O autor ele vai trazer um gráfico bem interessante, que ele sistematiza então como é que funciona o processo de guerra, de construção do Estado, de proteção. Então, é um gráfico cruzado porque ele pode acontecer iniciando em qualquer momento, mas teoricamente, iniciando pela perspectiva da guerra, o Estado faz a guerra e esta guerra que ele faz, ela vai gerar 3 consequências lógicas, mas assim, num processo de extração em que ele vai até o seu povo para conseguir arrecadar dinheiro para se sustentar na guerra, porque a perspectiva que o autor analisa é uma perspectiva europeia do século XVI, século XVII, o Estado ele não tem a opção de não fazer a guerra, porque se ele não fizer a guerra, ele vai ser sucumbido por outro Estado, não tem uma proteção externa. Então, ele faz a guerra e ao fazer a guerra ele extrai da sua população meios produtivos para que ele consiga arrecadar dinheiro e se sustentar, ou para ter um exército próprio, ou para contratar um exército para aquele momento.
Isso faz com que, ao extrair dinheiro, ele invista na perspectiva de proteção. E a perspectiva de proteção vai gerar, depois que o conflito acaba, um poder dentro do Estado para suprimir ou para controlar a violência e a fortificação do próprio Estado. Ou numa perspectiva inversa, o Estado vai, através da proteção, mesmo que ele não tenha um conflito iminente, mas o Estado vai buscar se proteger de um eventual conflito, e para isso ele vai fazer a extração, e à medida que ele crescer como Estado e fizer a extração, ele está protegido até o ponto que ele não tem mais com o que se preocupar no campo da proteção e passa a ser válido buscar conquistar um novo território, e ele promove a guerra e não a guerra vem para ele. Mas de qualquer jeito o autor vai trazer aqui que a guerra ela vai ajudar a construir a ideia de Estado, à medida do ponto em que o Estado ele se envolverá em conflitos, quer sejam esses conflitos internacionais ou conflitos externos, mas para que ele suprima os conflitos ele vai extrair da sua população algum tipo de recurso, e esse recurso vai ser investido no seu próprio, na perspectiva do conflito ou pós-conflito para a população envolvida dentro daquele Estado. Então, Aline, gostaria de botar mais uma colocação? Fazer mais uma colocação? Então, de maneira bem sintética, o artigo vai trabalhar nesse sentido e vai trazer que essa relação do conflito que gera a criação do Estado, ela vai acontecer de maneira quase que permanente, porque o Estado pode ser um promovedor do conflito, na perspectiva de que o conflito ele precisa acontecer para legitimar a violência do Estado e para legitimar os elevados custos de extração a título de tributo. Então, se o problema não estiver acontecendo neste momento, o Estado fomenta o problema. Ele cria problema onde não tem problema para justificar o fato de ele cobrar elevados tributos e permanecer investindo em segurança, e o que sobra do dinheiro da segurança investir em outra coisa. Ser legítimo. E essa violência ser legítima. Né? Vários pontos podem ser questionados, mas de fato hoje o Estado é aquele que tem legitimidade para praticar a violência. A gente aceita isso como sendo eu aqui do campo do direito, isso é uma coisa muito correta. Mesmo sendo questionável no campo do direito administrativo, a gente considera que o ato administrativo é um ato legal, até que eu prove o contrário. Então, a princípio, aquilo que a polícia faz, que é um ato administrativo, é um ato lícito, até que se prove ser ilegal, porque ele tem essa capacidade de ser o legitimador da aplicação da violência. Eu até fiz a leitura, por mais inusual que possa parecer, de um outro artigo que trabalha este artigo aqui como fundamento, que é um artigo da Complutense de Madrid, do José Luiz Sousa Martins, que vai falar sobre como é que o crime organizado contribuiu para a democratização dos estados latino-americanos depois da ditadura militar, porque a ditadura militar, apesar de todas as suas problemáticas, ela tinha com mais presença esse monopólio da força do Estado. E o Estado, então, suprimia com mais facilidade o narcotráfico, as ilicitudes, e que no processo de redemocratização, o processo ilícito, principalmente vai trabalhar aqui no caminho das drogas, na verdade o artigo vai analisar principalmente o México, ele acabou por favorecer, então, a democratização, porque no sistema democrático o controle ou a legitimação da força, ela às vezes é mais questionada, e isso faz com que o Estado tenha menos força para reprimir o crime organizado. Então, ele vai fazer um link entre hoje o crime organizado como um mecanismo para auxiliador do Estado democrático de direito, mas ele também vai abordar aqui que a consequência é que o crime organizado talvez chegue num determinado ponto em que o Estado precise extrair mais dinheiro da sua população para combater não um inimigo externo, mas um inimigo interno a fim de promover a sua defesa.